Olá, aluno, voltamos. Vamos lá, vamos aprender mais Excel. Eu vou colocar na lousa, no quadro negro aí, e a gente vai aprender primeiro a teoria sobre essa função muito importante do Excel, chamada de PROC-V. Nós vamos aprender o PROC-V e vamos aprender o PROC-H. Mas primeiro a gente aprende o PROC-V, que aí você vai entender para que serve o PROC-H, tá? Mas vamos aprender o PROC-V. Coloca aí na tela. O PROC-V é uma função até avançada, naturalmente você nem aprende isso em curso básico, mas a gente está aqui para fazer o melhor curso possível para você ingressar aí no mercado de trabalho, para você que é empresário aí, comerciante, trabalhar com Excel, não precisar muito das pessoas aí, né? Não vou dizer que você não vai precisar de funcionário, vai precisar, mas você vai ser mais independente, né? Porque tem muito empresário que às vezes nem sabe mexer na planilha e fica fazendo gato na planilha. E aí nós vamos aprender aqui o que é a função PROC-V, PROC-H e ainda vou explicar a ferramenta concatenar, que também é muito importante no Excel, tá? Eu vou mostrar tudo isso para vocês, beleza? Mas vamos aprender um pouquinho da teoria do PROC-V. Olha aqui, a função PROC-V, ela é uma função de pesquisa, tá? Ela é uma função de pesquisa de valores, tá? Então, se falar na hora que você estiver usando aí, alguém falar do PROC-V, você vai falar, é uma função que procura valor, né? É uma função que procura valor na vertical, tá? Claro que isso aqui é uma teoria, na prática você vai ver quando é que você tem que usar, tá? Essa função PROC-V, quando você for usar ela, ela vai te pedir aqui no início dela qual o valor que vai ser procurado por ela. Aqui vai ser sempre no início dela o valor procurado. Qual o valor que vai ser procurado? E aí você vai botar um ponto e vírgula e vai colocar qual é o intervalo que o Excel deve procurar esse valor. E depois que o Excel procurar esse valor e achar esse valor, você tem que dizer para ele que ele tem que retornar para você o valor que está na coluna correspondente ao valor encontrado. Você fala, professor, não estou entendendo. Calma que você vai entender. E aqui no final vai ter o método de pesquisa, o método de busca, que você vai ter que dizer para o Excel. Então, essa é a sintaxe. Você tem que colocar o valor que deve ser procurado no início, depois o intervalo em que vai ser procurado esse valor, qual coluna deve ser retornada quando ele encontrar esse valor, essa coluna vai ser de acordo com o valor procurado, e qual o método de pesquisa. Esse método de pesquisa vão ser dois métodos que você vai poder utilizar. Você vai poder escrever falso lá no método, ou você vai poder escrever verdadeiro no método. Verdadeiro. Quando você escreve falso, você está dizendo, Excel, quando você procurar o valor, você procura pelo valor exato, tá? Só o exato serve para mim. Agora, quando você escreve verdadeiro no método, ele procura o exato, mas se ele não encontrar o exato, ele pega o valor aproximado. Para ele serve o aproximado. Vocês vão fazer alguns exercícios junto comigo no decorrer dessas aulas. Claro que aqui a gente está aprendendo, mas nós vamos ter um momento que a gente vai fazer vários exercícios juntos, várias planilhas, algumas situações que podem acontecer no seu trabalho e assim por diante. Aí vocês vão usar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Vai ser muito bacana quando a gente chegar nesse momento. Mas aí eu vou te mostrando onde é que vai sendo aplicado cada uma dessas funções. Mas aqui é a teoria. Como é que é na prática? Eu vou fazer aqui junto com vocês um exemplo prático. Vamos abrir aqui o Excel. Vocês vão ver como é bacana essa função. Vai ficar parecendo um sisteminha, né? Vai ficar parecendo um sisteminha. Tu vai ver, vai falar, caramba, ficou mesmo, ficou parecendo um sisteminha. Deixa eu aumentar um pouco mais esse zoom. Fica muito legal, fica muito legal. Vocês vão colocar aqui, ó, vão colocar aqui, você vai ter que fazer essa planilha junto comigo, tá? Eu vou colocar aqui matrículas. Vou botar aqui matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matrículas. E aqui o nome do aluno, né? Você vai preencher aí. Professor, não podia preencher daquele jeito que a gente aprendeu? Botar o 1 e arrastar? Quando você coloca o 1 aqui e arrasta, fica 1 tudo, ó. Mas se você colocar o 1 e arrastar segurando o Ctrl, ó, tô segurando o Ctrl.
Aí eu posso arrastar, ó, aí fica legal, ó. Segurei o CTRL. Vocês viram que eu segurei o CTRL, né? Coloquei o 1, segurei o CTRL e arrastei, ó. Ó. Beleza? Você pode fazer assim também, ó, botar o 1 e botar o 2. Aí se botar o 1 e o 2 e selecionar os dois e arrastar, ele já entende também. O Excel entende que, se tem o 1 e o 2 aqui, é para eu ir para o 3 e assim por diante. Tanto que você botar aqui 1 até 6 e selecionar os dois e arrastar, ó, ele vai pulando, ó, de 6 para 11, de 11 para 16 e assim por diante. Mas aqui eu vou colocar o 1 e vou segurar o CTRL e arrastar até o 10. Pronto. Então esses são os números de matrícula. E aí eu vou botar o nome de pessoas aqui, nome de aluno, aluno. Vou botar aqui aluno João, botar alguns nomes aqui. Pedro, Marcos, Júnior, César, Amanda, botar aqui Alex, Cleiton, Carla e Márcia. Pronto. E aqui eu vou botar as notas dos alunos, botar aqui a média de cada aluno, média. 2, 5, 3,6, 3,6, 8, 9, 6, 8, 7 e 2. E agora a gente vai botar aqui o resultado e já vai relembrar aquela fórmula que a gente aprendeu. Eu quero que mostre aí se é aprovado ou reprovado. Se, né, botar a função se a média, vou botar aqui, se o C2 de João, C2, for maior ou igual a 6, imagine que a média da escola é 6, é para escrever AP. E aqui, RP. O que é isso aqui que a gente aprendeu? Ó, se a média dele for maior ou igual a 6, ele vai escrever aprovado, ó, entre aspas. Se não, ele vai escrever reprovado. A gente já viu isso, eu só estou aplicando aqui para a gente relembrar. Então, deu reprovado. Arrasto para baixo, pronto, aí deu os aprovados e reprovados. Vou formatar aqui rapidinho, botar um negrito, pá, tá aí nossa planilha. Beleza? Então aqui eu vou chamar de planilha de alunos. Alunos. E aí eu quero o seguinte, eu quero que quando o cara digitar, digite a matrícula. Eu quero que quando o cara digitar a matrícula aqui, ó, vai ficar como se fosse um sisteminha. Vou até botar do outro lado aqui. Botar bem aqui. Quando o cara digitar a matrícula aqui, vou mesclar essa célula aqui. Quando o cara digitar a matrícula aqui, formatar aqui. Beleza? Quando o cara digitar a matrícula aqui, eu quero que apareça o nome do aluno aqui. Aluno, ó, quero que apareça o nome do aluno aqui e a situação dele aqui, se ele está aprovado ou reprovado. Ó, eu quero que apareça bonitinho aqui a situação. Olha como o PROC-V é uma função interessante. Quando digitar aqui, por exemplo, digitar 5, eu quero que apareça qual é o aluno aqui e qual é a situação dele aqui na frente. Tá? Então, quando digitar o número 5 aqui, eu quero que apareça o aluno aqui e a situação dele aqui automaticamente. Digitou, fica como se fosse um sisteminha. 7, vai aparecer aqui o aluno e a situação. Como é que a gente vai fazer com isso? Com o PROC-V, ó. Primeiro eu quero descobrir o aluno, né? Então, eu vou botar aqui, ó, PROC-V, ó, PROC-V. Procurar qual valor? O que for digitado aqui, ó, na matrícula. Então, eu vou colocar a célula que está aqui, que é o F6. Ó. Procurar o 7. O 7 dentro de qual? Da tabela toda. Né? Lembra que é procurar o valor? Ó, se você voltar aqui, ó, valor procurado. O valor procurado é o que vem primeiro, ó. Olha aqui em cima. Beleza? Então, eu botei o valor que ele tem que procurar lá dentro. Ele tem que procurar o 7 lá dentro. Tipo, se eu te perguntar aí, ó, olha para a tabela aí, só para você entender. Olha para a tabela. Se eu te perguntar aí, qual é o aluno da matrícula número 8? Você mesmo. Você, sem Excel. Olha lá na tabela. Quem é o aluno de número 8? Aí você vai falar, professor, o aluno de número 8 é o Cleito. E qual é o resultado dele? A situação dele? Aí tu fala, ele está aprovado. É o Cleito e ele está aprovado, o aluno de número 8. Então, o que você fez?
Você pegou e foi procurar o número 8 dentro da tabela toda. Então é isso que ele tem que fazer aqui, ó. Pegar o 7, o Excel tem que pegar o 7 que foi digitado aqui e procurar na tabela toda. Então eu vou selecionar a tabela toda aqui, ó. A1 até D11, ó. A1 que é o primeiro até o D11 que é o último. Ponto e vírgula. O que que agora pede? Pede a coluna. Por exemplo, ele vai procurar o 7 lá dentro. Ele vai procurar o 7 lá dentro daquele intervalo todo, da tabela toda. O que que você quer que ele retorne aí? Não é o nome do aluno? O nome do aluno está em qual coluna lá? Ah, professor, o nome do aluno está na coluna B. Beleza, só que você não pode chegar aqui e colocar B, ele não aceita. Você tem que colocar um número, né? O número da coluna. A coluna A vai ser a coluna 1 do intervalo. A coluna B é a coluna 2 do intervalo. Então eu vou botar aqui o 2, ó. 2, a coluna E no PROC-V é em número, tá? A coluna no PROC-V é em número, você pode ver que ficou em número aí. Ah, professor, então se fosse a média, você colocaria a coluna 3? Exato. Se fosse o resultado, coluna 4, exatamente. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Que quer dizer a coluna 2 do intervalo. Toma cuidado que a coluna 2 nem sempre vai ser a B. É a coluna 2 do intervalo. O intervalo começando do A, a coluna 2 é a B. Mas se o intervalo não começar do A, aí a coluna 2 não vai ser a B. Tem que tomar cuidado. E aí você vai botar o método. Método o quê? Falso. Você vai sempre escrever falso, tá? Não é o caso de a gente usar o verdadeiro. Depois eu vou te dar uns casos que usa verdadeiro. Mas por enquanto você sempre vai usar o falso, porque eu não quero o valor aproximado. 7 é 7, você não quer o valor aproximado. E aí você vai dar um Enter. Pronto, Alexa. Já encontrou Alexa. Agora vamos encontrar a situação. PROC-V. Procurar agora, de novo, o valor que está aqui, ó. Então, procurar o F6, o que for digitado no F6, dentro da tabela toda. Beleza? E quero que retorne agora qual coluna? O resultado. Coluna resultado é 1, 2, 3, 4. Então, a coluna 4. E aí, no final, você escreve falso de novo, tá? Você pode escrever falso. Beleza. Porque você quer o valor exato. Pronto, AP. Olha aí como é que ficou. Aqui ficou Alex, ele encontrou Alex, aqui ele encontrou que o Alex é aprovado. Se eu digitar o número 8 aqui, ó, lá embaixo já vai mudar, ó, Cleito aprovado. Se eu digitar o número 6, ó, Amanda aprovado. Se eu digitar o número 1, João reprovado. Ó. Ficou como se fosse um sisteminha. Ficou bonitinho o negócio, ó, usando o PROC-V, procurar valor. Professor, poderia botar isso aqui na outra planilha? Poderia, ó. Ó como é que fica bacana. Vou botar aqui para vocês. Vou tirar essa borda aqui. Olha como é que fica bacana. Você fala, caramba. Vou botar aqui, ó. Pesquisa de aluno. Botei o nome da planilha lá embaixo, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês observarem. Ó, aqui vai ter uma planilha chamada de aluno, certo? Que é aquela planilha que a gente estava. Olha aí. E essa agora é a pesquisa de aluno. Que eu vou botar a pesquisa numa outra planilha. Aí eu vou só dar um zoom aqui para todo mundo, para a gente ver melhor. Vou botar um zoom aqui de 200%, 220%. Só para vocês todos observarem melhor. Pronto. Agora vamos colocar aí, ó. Nós vamos digitar aqui. Digite a matrícula. Estou fazendo em outra planilha. Aqui vai aparecer o nome do aluno e aqui a situação do aluno. Situação do aluno. Então a matrícula vai ser digitada aqui, né? Vou mesclar essa célula toda aqui. Vou fazer de planilha para planilha. Ó, você vai gostar pra caramba. Aqui, nossa situação e o nome do aluno. Opa, botei foi sem borda. Vamos lá, não esquece, viu, gente, de mandar esse link do curso para seus amigos. Você vai estar ajudando seus amigos e também vai estar me ajudando porque eu vou estar divulgando meu trabalho para mais pessoas. Eu quero ajudar, mas também quero ser ajudado nesse sentido. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda, né? Sempre é isso. Vamos lá. Aí aqui eu vou colocar a função, ó. Eu quero PROC-V. Vou procurar o valor. Qual valor? O que for digitado aqui em cima, que é o A2. Ó. E vai procurar dentro de qual planilha? Lá na outra planilha. Aí você só vai lá, ó.
na planilha alunos durante a digitação da fórmula. Espero que você esteja fazendo na prática. Aí você seleciona tudo lá, ó. E aí você digita a vírgula de novo, ó, porque a fórmula já apareceu lá em cima. Inclusive a gente aprendeu isso aqui na aula passada, que é uma referência 3D, ó. Você está em uma planilha pegando da outra, tanto que tem a exclamação e o nome da planilha aqui, ó, alunos, ó. Aí você bota o ponto e vírgula aqui. Qual é a coluna que você quer retornar aqui? Não é o nome do aluno? Qual é a coluna aí dentro? Ah, coluna 2. Eu escutei você falando aí, ó. Coluna 1, que é a matrícula, coluna 2 é aluno. E aí no final escreve o quê? Falso e dá um enter. Pronto. Já tá lá, beleza? Vamos ver o porquê que deu ND. Aí você fala, professor, por que que deu ND? Porque não tem número nenhum lá em cima. Vou digitar aqui o código, ó, 1. Agora vai achar o João aí. Esse ND é porque não achou o resultado, o valor, né? Porque não tinha nada aqui, ó. Se eu botar aqui, por exemplo, 200, não tem o aluno 200, aí vai dar ND. Tá vendo? E a gente tem como fazer depois uma condicional. Depois vocês vão aprender. Vamos ver se dá tempo de aprender. Uma condicional para quando dá erro, ele escrever alguma coisa na célula para o cara entender que não encontrou o resultado. A gente consegue fazer isso também. Mas aqui é porque não encontrou. Se tu botar o número 1, ele encontra certinho. Agora vamos fazer o da situação. É bom que a gente já está treinando o PROC-V, né? Ó, PROC-V, procurar valor, qual valor que for digitado aqui, né? Dentro lá da planilha. Eu vou lá, ó, enquanto a fórmula tá ali, eu vou lá na outra planilha, seleciono o intervalo todo, ó. Selecionei o intervalo todo, beleza? Deu lá, ó. Lá em cima você percebe, aí você clica aqui dentro da fórmula e coloca a coluna. Agora não é a coluna 1, não é a coluna 2, não é a coluna 3, é a coluna 4, porque tem o resultado. 4, e vou escrever o falso lá mesmo. Depois vocês vão entender mais na frente, a gente vai fazer outros exercícios que vai precisar do verdadeiro. E aí eu boto lá, ó, deu RP. Então agora, ó como é que ficou legal. Como ficou legal as nossas fórmulas aqui do PROC-V. Vou até arrastar a pesquisa do aluno para o início. Pronto. Ó. Quando o Carabi já dá a pesquisa do aluno aí, dita a matrícula do aluno aí, filhote. 10. Olha lá, a Márcia. Então a Márcia está reprovada. 8. Cleito está aprovado. 7. Olha lá, Alex está aprovado. E você ainda pode dizer aqui, porque se o cara digitar o 200 aqui, não aceita, né? Não dá, porque não tem o aluno 200. Se você quiser limitar a quantidade de matrículas aqui, pode também. Ah, eu quero digitar só até o número 10, que é o número máximo de matrícula. Eu acho que a gente aprendeu na aula passada. Você seleciona a célula, aí vai vir na guia dados, e aí você vai validar essa célula. O que é validar? Restringir somente até o número 10. Aí você vai vir aqui, ó. Aí você vai vir aqui, validação, ó. Na validação você coloca qualquer valor? Não. Número de 1 até o 10, que é o máximo da minha matrícula. 1 até o 10. Certo? Aí do 1 até o 10, aí você coloca aí 1 até 10 e aí você bota um alerta de erro. Você pode botar assim, ó. Matrícula inválida. Aí você bota aqui, mensagem de erro. Qual a mensagem de erro? Ah, digite um número válido. Pronto. Porque não tem aquela matrícula. Para não dar aquele problema lá do erro e tal. Ó, se o cara digitar o 200 aqui, não vai aceitar. Ó. Digite um número válido, ó, matrícula inválida, repetir. Aí você vai lá e digita o número 1, dá certo. Ó. João. Tá vendo? Com um sisteminha bacana com a função PROC-V. Tá? A função PROC-V serve para isso. Professor, e o PROC-H? O PROC-H é muito parecido, só que é quando os dados são organizados diferente. Por exemplo, deixa eu tirar essa pesquisa do aluno aqui. Vocês vão fazer junto comigo, eu não vou salvar isso aqui, você vai fazer junto comigo para você praticar. O que você vai fazer aqui? Ó? Eu vou organizar ele de forma diferente agora. Só para você ver, o PROC-H é a mesma ideia, só que é quando você está com organização diferente. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, tem alguma célula mesclada aqui. Ó, é quando a organização tá assim, ó, o PROC-H. Quando a organização tiver assim, matrícula, aí vai estar assim, ó, média e resultado, vai estar assim, ó. Aí esse número 1
vai estar aqui, o número 2 vai estar aqui. Aí, nesse tipo de organização, que não é tão comum, mas existe, tem gente que gosta de organizar a planilha desse jeito, né? Se tiver a organização desse jeito aí, deixa eu tirar isso aqui, tirar essa borda aqui. Se tiver a organização desse jeito aí o que se deve fazer? Aí tem que usar o PROC-H. É isso que eu vou mostrar aqui para você, que o PROC-H é a mesma coisa, só que é para esse tipo de organização ali, quando os dados estão organizados daquela maneira. Porque o PROC-H é procurar na horizontal, já não é procurar na vertical. Né? O PROC-V é procurar na vertical, o PROC-H é procurar na horizontal, quando os dados estão organizados daquela maneira ali, ó, horizontalmente. Tá vendo? Só estou organizando aqui para mostrar para você, ó, que a ideia é a mesma, a ideia vai ser a mesma. A ideia agora vai ser a mesma, só que agora com PROC-H. Professor, e aquele falso e verdadeiro? Não precisa se preocupar, depois eu vou explicar melhor, eu vou mostrar uma situação que usa o verdadeiro. Mas vamos aqui, ó, digite a matrícula. Aí o cara vai digitar a matrícula aqui, vai achar o nome do aluno aqui, vai achar o aluno, vai achar a média do aluno aqui embaixo, vai achar a média e vai achar também a situação dele. Vou fazer os três com PROC-H agora. PROC-H é para esse tipo de situação, quando os dados estão organizados daquela maneira ali. Então aqui vai digitar a matrícula aqui, eu vou botar a matrícula de número 1 aqui, para não acontecer aquilo que aconteceu. Eu vou botar o PROC-H, ó. PROC-H. PROC-H, qual o valor que eu vou procurar? O valor que eu vou procurar vai ser o que vai ser digitado aqui. Beleza. Vou procurar dentro de qual tabela? Dela toda. Pronto, seleciona a tabela toda. Agora o número do índice, ó, é em linha, não é mais coluna. Tá vendo? Antes era coluna, agora é linha. Tá? Coluna, lembra que você colocar coluna 1, coluna 2, aqui vai ser linha 1, linha 2, linha 3. Então se eu vou procurar o nome do aluno está na linha 2, ó. Tá vendo? A linha 1 é essa aqui é a linha 2, ó. Do intervalo, tá? Nunca esqueça disso. Aqui é porque está organizado desde o 1 também, aí coincide. Mas é o número 2 do intervalo. Se o intervalo tivesse em outro lugar, seria a linha 2 do intervalo, não desses aqui. Aí eu boto a linha 2, ó, e boto o falso, que vai ser a mesma ideia que eu tinha falado para vocês. Vou botar aqui, deu João. Vou fazer agora o da média. PROC-H, você vai ver que é a mesma coisa. PROC-H é esse valor. Procurar esse valor dentro desse intervalo aqui. Só que agora não é coluna, é linha. A média do aluno está na linha 3, ó. Linha 1 do intervalo, linha 2 do intervalo, linha 3. Então, linha 3 aqui. E aí, eu vou botar aqui o valor falso de novo no final. E aqui vai procurar de novo, ó, PROC-H. Procurar esse valor que foi digitado aqui, dentro desse intervalo todo. E aí, vou botar aqui o resultado, que é, linha 4, né? Linha 4, falso. Tá aí, ó. Pronto, achei aqui, ó, bonitão. Tá aí, ó. Se digitar o 2 aqui, Pedro, digitou o 3 aqui. Tá vendo que a ideia é a mesma? Então, vocês aprenderam nessa aula, nesse vídeo, você aprendeu a usar o PROC-V, que é uma função muito usada no Excel. Vocês vão sentir necessidade de usar um dia, quando a gente for fazer as planilhas de atividades, porque a gente está aprendendo ainda, mas depois nós vamos ter várias atividades do dia a dia para aplicar aquilo que a gente já aprendeu. Mas vocês viram aí que o PROC-H e o PROC-V, ele não é uma coisa de outro mundo, mas você tem que entender na teoria primeiro ali, dar uma olhada como é que funciona, para saber na prática, tá bom? Então, vamos finalizar mais esse vídeo aqui, a gente finaliza a nossa terceira aula. Abraço!